Olá pessoal, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Deus deu seus desígnios aos seus servos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo. Coré, Datã e Abirão promoveram uma sedição contra Moisés. Judas foi traidor. Sempre vai ter alguém que vai querer fazer a sua caveira. Sempre vai ter alguém que vai pegar você como culpado. Como diz o ditado, porco de piranha, né? Boi de piranha. Mas Deus é a sua justiça e Deus é o seu ajudador. Deus é a sua justiça e Deus é seu ajudador. E nada melhor do que você deixar a justiça de Deus. Nada melhor do que você ter a justiça de Deus. A justiça do homem falha, mas a de Deus não. A justiça do homem é perene. A justiça do homem, ela não vai surtir efeito, mas a justiça de Deus, ela é sempre perene. Esses dias, né, aconteceu alguns fatos e eu coloquei, e me soou muito estranho, né, os fatos que aconteceram ao início do ano, logo nos primeiros meses, nos primeiros dias do ano, né? E realmente eu entendo que tem que entender a lógica da coisa. Eu procuro não julgar, mas fico em oração o tempo todo. O tempo todo fico em oração para poder ter um discernimento naquilo que eu vou fazer. E produzir algo naquilo que eu vou fazer. Algo de bom. Porque minha justiça não pode ser comparada à dos escribas e dos fariseus. A minha justiça é uma justiça divina. E eu venho orando, eu venho colocando diante de Deus, né, sobre esse aspecto. E você sabe que todos os lugares, né, o diabo vai se apossar de alguém. Todos os lugares tem os bons, tem os maus. Todos os lugares tem pessoas que elas tramam contra você, tramam contra o seu propósito e tramam contra o seu chamado, né? E eu acabei, né, orando, né, e Deus me revelou, né, acabou me revelando a pessoa, né, que estava ali fazendo coisas ruins, né, e uma pessoa que tem uma índole muito questionável, muito perversa, né, em suas atitudes, né, mas eu oro para que ela venha se conduzir e ela venha ter uma congruência melhor, né? Então essa pessoa, ela protege os seus pupilos e ataca, né, os seus inimigos. Ela protege os seus pupilos e atacam os seus inimigos ou aquelas pessoas que ela acham que vão trazer uma ameaça para a vida dela, né? Então, e eu fiquei sabendo que não há nada oculto que não seja revelado, que essa pessoa, ela tramou contra mim. Ela tramou contra mim, né? Mas Deus me revelou, Deus, através da oração, tudo que eu faço é oração, né? E sem justa causa, né? Sem causa aparente, e é algo que todo mundo faz de prática, que é normal, que é um ser humano bebe água, todo mundo bebe água. Um ser humano vai no banheiro, todo mundo vai no banheiro. Mas o que eu fiz? Entreguei na mão de Deus, né? A princípio eu fiquei apreensivo, né? O porquê? Se eu estou no local, eu quero ser considerado melhor. Sou perfeito? Não. E quando falo isso, não é somente questão espiritual, questão profissional, questão física também, exercício físico, enfim, eu dou o de melhor para mim. E um grupo de pessoas ficaram tristes, né?
ficaram muito incomodadas, as pessoas mandando mensagens, né? Por quê? Porque eu saí abruptamente para aquele lugar. Muitas pessoas pensaram que eu fui promovido, que eu estava luxando, alguma coisa assim, dessa natureza, que eu não queria mais, que eu estava em outros lugares, né, ao mesmo tempo, e que eu tinha preferido, não. E de sorte que eu acabo sabendo que uma pessoa, ela intentou, mas sempre que o inimigo ele tenta uma injustiça contra você, Deus ele vai com a justiça e Deus vai trabalhando no seu coração, né? Deus vai tirando as coisas que restam ali no seu coração, Deus vai transformando o seu coração melhor ainda. É aí que vem o reino de Deus, aí que você libera perdão, aí que você tira os tesouros dos céus, é aí que você coloca o reino de Deus, né, em questão. Você ora, você busca, você abençoa as pessoas até que ele fez mal. E aí Deus foi falando isso comigo, né? E eu fui orando, fui buscando a Deus o porquê, né? O para quê, né? O porquê, para quê e quem, né? Porque Deus revela. O fato de Coré, Datã e Abirão ter se levantado por Moisés não foi apenas uma injustiça. Coré, Datã e Abirão se botou contra Moisés, né? Mas a Bíblia dá os nomes aos bois. Foi revelado o iníquo, né? O fato de Coré, Datã e Abirão, Judas ter se levantado, Jesus seguiu o caminho dele, o propósito dele, mas Judas foi exposto, né? E eu sempre falo que na nossa vida o inimigo precisa ser exposto, né? E ser condenado por Deus, né? Julgado por Deus, não por nossa justiça, porque, como diria Neil Barreto, né? Se nós fôssemos Deus, seríamos o diabo. Então, e eu tenho orado sobre isso, né? E dia 14 eu recebo uma carta, né, no dia que vou viajar para minhas férias, no início das minhas férias. Pessoas que viajam logo cedo, né? E eu comecei a viajar dia 14. Aí fui para duas capitais que eu amo muito. E aí, com aquela carta, né? E eu falei, Senhor, glória a Deus, né? Porque tudo é graça, né? Por tudo é graça, né? Em tudo é graça, em tudo é graça, né? Por tudo é graça. Eu, graças a Deus, glória a Deus. Mas feliz da vida, né? Como diz o ditado, me lance aos lobos que eu voltarei, né? Liderando a plateia. E assim eu fiz, né? E recebo, né, a notícia de quem foi a pessoa que tentou me prejudicar, sendo que todos estavam ali fazendo a mesma coisa, né? E é interessante que o pupilo dessa pessoa, né, que não vou dizer que eu sou melhor do que ele, nada, acontece as mesmas coisas com esse pupilo e ela há muitos anos e ninguém faz nada, né? E qual a minha oração? A minha oração é que Deus revele isso, mostre isso às pessoas, né? As pessoas venham conscientizar, né? Os responsáveis e venham tomar as medidas cabíveis. Não conversei com ninguém, apenas conversa com Deus aqui no monte, está vendo aqui no lugar, né? Então eu converso com Deus para que Deus venha esclarecer e mostrar, porque eu não sou de ficar parecendo um bocó, não. Eu vou atrás da justiça de Deus, né? Sem prejudicar ninguém, sem falar o nome de ninguém, mas Deus sabe todas as coisas. E essa pessoa tem um histórico, uma linha, se fosse um PO, seria quilômetros, se fosse aqui, vou usar uma hipérbole, de tanta ocorrência mal que essa pessoa produz para outras pessoas. E não só foi outra pessoa, eu só, mas 3 pessoas mais. Mas o que ocorre? Essa pessoa, né, então acaba me prejudicando, né, por uma ideologia dela, né? Mas eu coloquei ela diante de Deus, Deus já está, né, em ação, vou dar as devidas
providência. Muitas pessoas já tinham me alertado sobre a maldade dessa pessoa, né? Ela é uma pessoa astuta, sutil, sagaz, né? E interessante que ela ficava ali rodeando como leão, procurando o que podia entregar. E eu sempre tratei, né? Jesus fazia a mesma coisa que Jesus fazia com Judas, né? Aí, só que eu sempre tratei bem as pessoas e sempre vou tratar bem, por pior que ela seja, porque ela vai ter o resultado daquilo que ela faz. Eu conversando até com a irmã minha, e ela falou o seguinte, que com Deus não se brinca, que ela vai pagar por tudo que ela fez, né? Então, porque é Deus que vai fazer justiça. A justiça de Deus, não a justiça minha nem dos homens. Mas o que a justiça de Deus promover, essa pessoa, ela vai acontecer na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela promove o caos, né, o terror, e ela justifica quem quer justificar, né? São os amigos dos reis. E eu não estou aqui para poder ser complacente. Então a minha oração é que Deus realmente faça a justiça, né? A justiça também é um dos princípios do reino. Porque, gente, tem coisas, quando você vê alguma coisa na televisão, que indigna você, que você fica pasmado, que você fica... você não dorme direito pela justiça, que não for nem com você, nem com gente que você conhece. Né? Você fica... Isso é o reino no seu coração. Isso é algo que orgulha o seu coração. Claro que você não vai dar vazão à carne, mas isso é o quê? É o Espírito Santo movendo você dentro de você. Então essa pessoa, né, me levou a essa etapa. Eu estava numa tensão grande, né? Claro que Deus trabalha no nosso coração, isso é verdade, por esse lado. Deus vê o que está dentro do nosso coração. Deus, ele lapida, Deus, ele tira. Quando passar pelo fogo, serei contigo. Vamos passar pelas águas, não se submergerão. E não somente coisas extremas, uma coisa também não perca, né? Se eu falo tanto em servir a Deus, né, só adorar a Deus, é isso mesmo, né? Mas o fato disso não significa dizer que a justiça de Deus não ocorra e que Deus ensina a lição e corrija a pessoa que fez o mal. Por quê? Porque o certo é certo e o errado é cobrado. Né? Eu sou perfeito? Não. Nunca digo que eu sou perfeito, nem em área nenhuma. Mas sou um dos responsáveis, sou uma pessoa que está ali e participa de todo o processo. Então essa pessoa está sempre tentando, né, me prejudicar. Né? E Deus colocando sempre outras pessoas ali para me honrar. É tanto que ela, um dia que eu fui prejudicar, falou, não precisa levantar, falou, não, acontece com todo mundo isso. É todo mundo, não é somente Oséias, é todo mundo. Então, está na mão de Deus, né? Eu libero perdão para essa pessoa, eu abençoo a vida dela no nome de Jesus, que o Espírito Santo venha fazer justiça, né? Venha quebrantar o coração dessa pessoa, e que a justiça de Deus vai ser feita, é apenas isso que eu peço, né? Porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é apenas eu estar indo, né, contando histórias, eu orei aqui, meia hora em línguas estranhas, tudo isso é bom. O reino de Deus que você vive, você vai para o impacto, você vai para a trincheira, você tem um combate, você tem um enfrentamento, entendeu? O reino de Deus é isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e alegria do Espírito Santo. Né? Então, o reino de Deus, ele provoca isso também. Então, e eu sempre falo, Senhor, né, analisando, o Senhor vai revelar quem é a pessoa. E minha oração é a seguinte, que Deus exponha essa pessoa, as intenções dessa pessoa, né? E que tudo venha chegar para o lugar, apenas isso. Né? Não desejo mal a ela, só peço a Deus que tire o poder de maldade dela, para que ela não venha fazer mal mais a ninguém. E que a justiça de Deus venha como espada. A justiça de Deus venha como uma espada cirúrgica. Essa é a minha oração. Né? Então, e eu conversando com minha irmã hoje, esses dias eu estava orando, esses 14 dias, hoje é 12, né? Um mês orando, né?
e assim, sem entender, né? E realmente orando ali, colocando diante de Deus. E Deus já tinha me colocado algumas pessoas, mas essa pessoa foi a pessoa principal pela atitude dela. A atitude de Judas, você percebe como a pessoa tem a mão mansada de Judas. Rapaz, é impressionante. É impressionante que a pessoa não faz questão nem de esconder. Não faz questão nem de se defender. Então, pessoal, a justiça de Deus vai vir, né? Louvo a Deus porque Deus me revelou. Não me revelou, não. Me revelou através das circunstâncias, né? E que Deus venha fazer justiça. A justiça de Deus é melhor do que a minha justiça, né? Não somente a mim, que essa pessoa prejudicou, mas muitas outras pessoas, essa pessoa prejudicou. Muitas outras. Mas eu sou a milésima primeira, né? A milésima primeira. Então, mas minha justiça está em Deus, tudo posto naquele que me fortalece, né? Bendito serei na terra, né? O mal que a pessoa tentou contra a sua vida, contra a minha vida, se transforma em bem. A inveja. Bruno Leonardo, o pessoal fala aí, Bruno Leonardo pode ter muitos defeitos. Uma das coisas que ele fala é a inveja. A inveja realmente é um espírito, é pior que macumba. Então, mas cai por terra no nome e no sangue de Jesus, né? Por quê? Porque, gente, e quando você vai para o enfrentamento, o diabo se levanta. Não pense que o diabo vai colocar o dedo na sua cara, não. Ele fica ali, às vezes, de dente para fora, né? E tentando ali lhe acuar, tentando ali lhe derrubar. Né? Mas Deus é o que opera em nós, o querer e efetuar segundo a sua boa vontade. E da justiça de Deus ninguém se escapa. O meu contentamento é que da justiça de Deus ninguém se escapa. Então, se essa pessoa ela achou que ela escapa da justiça de Deus, eu não escapo da justiça de Deus. O que eu faço de errado, Deus me chama na chincha, ó Zé, vem cá, meu filho. Aqui você errou aqui, peça perdão. Aqui você errou aí, não faça isso mais não. Aqui você errou aqui, confesse. Eu que sou eu, Deus me chama na chincha, que dirás o bonitinho ou a bonitinha, como diz o outro, o ninho ou a ninha. Para com isso, não, senhor. Deus vai chamar na chincha. Deus vai chamar na chincha essa pessoa, né? Outra coisa, e antes, eu não sou melhor do que ninguém, nunca uso isso, pelo contrário, eu sou um cidadão comum, mas quando mexe naquilo que é o propósito de Deus, foi chamado, mexe com Deus. Quando jogaram Daniel na cova do leão, o rei não dormiu. E eu tenho certeza que tem pessoas que mais incomodadas do que eu, né? Mais incomodadas que eu, né? Por quê? Porque eu faço bem. Eu estou na essência do Senhor. E Deus chamou e puniu aquelas pessoas que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel na cova dos leões, né? E é assim que Deus vai fazer. Conte os dias, né? Eu posso também contar os dias, porque já vejo a glória do Senhor. Já vejo a justiça do Senhor. Eu conto os dias. Mas isso não me abalou, né? Só me fez chegar perto de Deus. Gente, eu tenho 20 anos só de ministério, mas 20 anos pregando a palavra de Deus. Então isso para mim, já tive experiências muito mais drásticas e marcantes. Né? E superei e Deus me justificou. E em todas, quando eu errei, eu orava a Deus e Deus me dava uma nova convergência, né? Agora, se bem que nunca errei assim para poder prejudicar ninguém, mas quando eu erro, mas eu errei, o erro faz parte do processo, o erro ele tem que ser entendido como
progresso, uma superação para a sua vida. O erro não é coisa ruim, no sentido de você consertar. O erro é coisa boa, porque você vai superar o erro e não vai fazer mais. Vai no peque mais. O que você falou, vá e acerte o alvo. Você não vai continuar no erro, você não vai continuar fazendo estupidez, fazendo coisas erradas. Você vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Você vai fazer aquilo que Deus estabeleceu você para fazer. Né? Então, foi todo um rebuliço porque mexeu com uma comunidade toda, de forma positiva. Já pensou, né? Por causa de uma declaração de uma pessoa. O pior é que os incautos caiu, né? E Deus, mesmo assim, Deus intercedeu por mim, colocou pessoas ao meu redor, né? Mas isso já vai ser justificado por Deus, não por mim, né? Eu sempre tenho ações positivas, proativas. Deus me ensina o que fazer, como fazer, quando fazer. Eu já comecei a orar em Deus, né? Já comecei a estar aqui na presença de Deus, né? E Deus vai fazer com que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né? Com que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, vou dar mais notícias depois, né? Porque tudo isso é o reino de Deus, é Deus trabalhando, é Deus fazendo, né? Ao vivo, né? Porque não pense você que você vai, não, o cristão vai ser promovido, que o cristão vai ser verdade, né? Mas tem cristão, quando os cristãos sofrem boatos, né? Mentiras, calúnia, difamação, injúria, porque o diabo não quer ver o bem da pessoa, o diabo não quer ver a pessoa bem. Né? Então tem tudo isso também, né? Então o próprio Jesus foi o maior exemplo disso. Não foi nem o discípulo, nem os apóstolos, nem os profetas, nem os reis de Israel. Foi o maior exemplo foi de Jesus, né? Então, mas Deus está no controle de tudo. Deus, ele vai fazer a sua glória acontecer, né? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? Eu sempre aqui falo aqui da palavra de Deus, né? Dos argumentos. E hoje eu falo do cetro da justiça. É o cetro da justiça, cara. Não tem pra onde correr. Eu, às vezes, colho aquilo que eu plantei. Mas o que eu não plantei, eu não quero colher, não. Judas colocou Jesus no esparro, né? Paulo, quando foi ali colocado, né? A prova, e Paulo descobriu que ele é cidadão romano, eles descobriram. Paulo usou seu direito, né? Seu dever. Então a mesma coisa. Paulo, peraí, sou cidadão romano, vamos ver isso aí na cidadania também. Eu estou falando de Paulo, que depois de Jesus no Novo Testamento é a maior figura, né, de todos os tempos. Depois de Jesus. Né? Então, não vai ser eu que vou deixar bonitinho. Agora, o que o Paulo fez foi orar diante de Deus, e Deus vai dar o escape, Deus vai dar a maneira como vai fazer. Né? Então isso é uma realidade. Deus abençoe todos vocês. Creia na justiça de Deus. Deus não trata nem falha. Chega no momento certo. Deus faz tudo no momento certo. Deus trabalha no momento certo. Não adianta o seu inimigo tentar contra você, pelejar contra você. Deus trabalha no momento certo. Deus faz tudo no momento certo. A primeira coisa que eu fiz foi sair, né? Para não querer gerar problema nenhum. E fiquei na minha, fiquei só à espreita para ver quem Deus ia revelar. E o Judas, né, foi achada, né? E a Judas vai ser julgado por Deus. Essa Judas vai ser julgado por Deus. Né? A Judas. Então, Judas, você que recebeu, né, Satanás para trair a Jesus, o espírito ainda de Judas opera, o espírito do erro ainda opera no mundo. Mas Deus é juiz e Deus é justo, né? Está liberado em nome de Jesus.
vou seguir meu caminho e a convergência é Deus que vai fazer. A congruência é Deus que vai fazer. Errar todo mundo peca. De Judas a João. Todo mundo errou. Mas tem aqueles que se arrependeram, tiveram o coração contrito e quebrantado, modificado e amparado por Deus. Essa é a diferença. Ok? Forte abraço, Deus abençoe a todos. Amém.